Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Band Negócios. Esse é o nosso encontro de todo final de semana para falar sobre negócios, empreendedorismo. Aqui nós recebemos os principais CEOs, tomadores de decisão do interior de São Paulo, que é tão pujante, né, nos negócios. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui na bancada do Band Negócios o meu amigo Felipe Zangari, que é amigo desde a época da Rádio Brasil. Eu posso dizer que tem um maior carinho da Rádio da Arquidiocese de Campinas. E exatamente por ser esse cara da comunicação, ele também é o cara da comunicação da Catedral Viagens, está ali no peito, ó. E também é o responsável pelo relacionamento da agência de turismo, que é a maior do Brasil no segmento. Obrigado por estar aqui, viu? Obrigado, Gustavo. Um abraço para você que nos acompanha aqui no Band Negócios. Vamos falar desse setor que está em franca expansão no nosso país e que traz um significado bastante especial para as pessoas que dele fazem uso, que é o setor do turismo religioso e de peregrinações. Agora me conta, como foi resolver trabalhar com turismo religioso? Se tornou um nicho que até então era inexplorado ou explorado de uma forma não tão eficaz e eficiente, que vocês agora estão despontando e crescendo cada vez mais. A Catedral Viagens já tem quase 35 anos de experiência nesse setor. Foi a pioneira no Brasil, fundada pelo Claudemir de Carvalho, que é o nosso CEO, o nosso diretor, e a empresa tem essa vocação de promover a evangelização através do turismo. Mas as bases nas quais esse turismo estava organizado eram bases muito frágeis. E a Catedral Viagens foi aperfeiçoando essas bases e profissionalizando a oferta de produtos e serviços nessa área, tanto na qualificação dos fornecedores, com rede hoteleira, com guiamento, com empresas de transfer local, também no contato com os fornecedores fora do Brasil. Tá? Então a gente foi ampliando o leque de possibilidades e trazendo mais gente qualificada para oferecer esse serviço. E por conta disso, a gente tem uma expertise hoje acumulada e um grau de satisfação dos nossos clientes que é algo bastante expressivo. Quando vocês começaram, vocês já entenderam que havia uma vocação para turismo religioso, mas que cabia também para um público secular que não necessariamente é católico, ou isso veio com o tempo e aí vocês entenderam que, olha, agora a gente vai potencializar e crescer ainda mais? A vocação original da Catedral Viagens é trabalhar com peregrinações e turismo religioso. É óbvio que dentro dos nossos grupos, dentro dos nossos passageiros, dos nossos peregrinos, nós encontramos pessoas de diferentes perfis. Tem gente que nos procura já buscando uma experiência de espiritualidade, de mergulho na história da igreja, na vida dos santos, na peculiaridade que cada destino oferece, e tem gente que encara de saída a peregrinação como um passeio que vai visitar a igreja, né? Mas o nosso esforço, desde o momento da formação do grupo e durante toda a oferta do nosso serviço, é fazer com que o centro da atividade seja, de fato, a experiência do encontro com o sagrado. É para isso que o grupo é formado, é para isso que nós desenvolvemos toda a nossa oferta de serviços. Vai de cada passageiro permitir-se abrir-se para essa oportunidade. Mas a Catedral Viagens preza na organização dos seus roteiros por isso, oferecer o melhor caminho e as melhores possibilidades para que cada peregrino aproveite essa experiência como também um caminho de transformação pessoal. E você que está em casa, de repente pode estar pensando assim, não, mas é uma agência da igreja, é fácil, é simples, não é como uma empresa tradicional. Você que pensa, porque toda empresa, todo negócio passa por crises, por dramas, por situações que precisa se reinventar, a inovação está aí. E você acompanha os noticiários da Band News TV, você está acompanhando a situação do Oriente Médio, e a gente sabe que ali é um local que recebe muitos peregrinos. A gente está falando exatamente da praticamente a origem do cristianismo,
Só que, bom, não dá nesse momento para tentar falar muito de esse destino como o mais procurado. Mas e aí? Quando o foco seu é viagem, é turismo religioso. E, gente, o que é mais interessante nessa história toda? Que além do turismo, ele também desenvolve a cultura, a história e também a ligação do Brasil com o sagrado, com a religião. Porque várias crenças, capelas, igrejas que estavam deteriorando com o tempo, porque as cidades foram evoluindo, as civilizações foram migrando de um lado para outro, e eles começam a revitalizar espaços e recontar diversas histórias que ajudam também nesse encontro com o sagrado, né? Conta aí. É verdade. Você me matou uma charada importante, Gustavo. Apesar de nós termos uma tradição muito rica para explorar dentro daquilo que a história da Igreja Católica nos apresenta, tanto na Terra Santa quanto na Europa, no Brasil, em várias partes, a atividade da mobilidade humana, ela vai evoluindo ao longo do tempo e ela está sujeita ao contexto. Hoje nós temos um contexto que é desfavorável, por exemplo, para organizar peregrinações para o Oriente Médio, para Israel. É uma temeridade você embarcar um grupo de peregrinos para Israel hoje, por conta de todos os riscos que estão envolvidos com os conflitos que estão acontecendo naquela região. Por conta disso, a gente precisa pagar as nossas contas, a gente tem uma equipe de quase 25 funcionários que dependem do nosso trabalho. E nós precisamos desenvolver produtos e serviços que mantenham a nossa atividade em funcionamento. Então, hoje, o foco da Catedral Viagens é redescobrir o Brasil católico. É trazer de volta o brasileiro para conhecer e reconhecer as raízes da nossa cultura que estão umbilicalmente ligadas à tradição católica. O Brasil foi um país oficialmente católico por mais de 300 anos. Só em 1891 que se decretou aqui a pluralidade religiosa. Até então, o Brasil era um estado confessional católico. E isso trouxe marcas para o bem e para o mal, enfim, não vamos fazer juízo de valor, mas historicamente isso tem um peso, né? Então nós estamos, de fato, nesse momento, abrindo caminhos para esse turismo religioso no Brasil e as comunidades locais estão despertando para isso. Então, hoje a gente tem um movimento muito importante, por exemplo, na PUC Minas, com o professor Josimar, que está fazendo todo um mapeamento dos principais destinos de turismo religioso no Brasil e tem dado subsídios incríveis para o nosso setor. O SEBRAE tem atuado localmente em vários lugares para potencializar pequenas atividades que estão satélites aos espaços de turismo religioso. Então, artesanato, culinária local, hospedagem, tudo isso está sendo potencializado. E o poder público também está entrando com isso de maneira muito decisiva. A gente tem, por exemplo, notícia de que o estado do Sergipe agora está fazendo um investimento pesado para reconstruir todo o caminho que Santa Dulce percorreu no Sergipe antes de se radicar na Bahia, para justamente criar ali também uma rota de peregrinação, uma rota para as pessoas conhecerem. Então, esse contato com o sagrado, ele também vai despertando e promovendo a requalificação dos espaços para a gente poder recontar histórias e atingir o coração das pessoas. E é muito legal porque, como você falou, né, é uma cadeia que todo mundo ganha. E isso vai desenvolvendo, logicamente que para os católicos isso é um motivo de orgulho, mas também para aquelas pessoas que de repente professam outra fé, é uma forma também de avivar também a própria fé, porque é importante, né? O próprio Padre Zezinho sempre dizia, né? Ou diz que não importa de que lado que se sobe da montanha, no céu só entra quem ama, né? Porque afinal de contas, nós vamos para o mesmo lugar. Eu, pelo menos, acredito que o Criador é único e cada um chama de um jeito. Eu chamo de Jesus Cristo, né? De Deus. Sou católico, sou cristão, não tenho medo de professar essa fé. Eu acho que as pessoas precisam de fé. E isso é interessante, porque todos que estão nessa cadeia estão ali no seu bar, no seu restaurante, né, na sua loja que vai atender o turista, às vezes não é católico, mas ele também vai se interessar pela fé, vai chamar atenção. E eu acho que as pessoas com fé fazem um mundo melhor. Então vocês também têm isso como missão. Sem dúvida, porque dentro das nossas bases está também a
construção de comunidades locais sustentáveis, né? Então, a gente preza, na hora de contratar os nossos serviços, a gente preza pela qualificação daquele local que vai nos receber, né? Então, os nossos parceiros de guiamento local são sempre pessoas dali de cada região. As empresas de ônibus e de fretamento que fazem o transporte dos nossos peregrinos localmente são sempre empresas de pequeno porte locais, de empresários locais. Os nossos hotéis, as nossas parcerias de hotelaria fora do Brasil são de redes também de pequeno e médio porte, justamente para a gente poder fortalecer essa cadeia, construir comunidades que se qualifiquem a partir dessa experiência e que nos ofereçam também um serviço mais personalizado. É muito melhor eu ter, por exemplo, em Fátima, o contato de uma rede hoteleira local que é sólida, do que ficar, por exemplo, num hotel de uma bandeira internacional que tem lá 200, 300 unidades e que vai me tratar como mais um, né? Se eu busco um fornecedor que eu estabeleça um relacionamento de comunidade, de fraternidade, de parceria, esse relacionamento vai gerar frutos de maior qualidade também no serviço que vai ser prestado para o passageiro depois. É isso, gente. E olha só, vou dizer para vocês que é muito curioso quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas de segmentos, de nichos que estão explorando, que estão ali galgando formas de desenvolver projetos, de, claro, valorizar a pessoa humana, porque a gente está falando de emprego, né, de dignidade, né, das pessoas terem ali a sua oportunidade de ter o pão em casa, porque está cada dia mais difícil, né? E aqui a gente está entendendo um pouco de como a Catedral Viagens, inspirada na Igreja Católica, tem trabalhado e atuado aqui no Brasil e fora também. Depois do intervalo, eu quero saber um pouquinho de como que a pastoral, né, do turismo se desenvolve, uma curiosidade minha, e o que a gente pode tirar disso também para o nosso mundo empresarial, né, as estratégias, se convive em comunidade, porque, afinal de contas, a gente também fala de comunidade quando a gente empreende. E quero saber também um pouco mais sobre a história do nosso Felipe Zangari, que é jornalista, viu? É parceiro de profissão, tem uma família linda e tem uma história bem interessante na igreja. Continue com a gente, rápido a gente volta já. Olá, estamos de volta com mais uma edição do Band Negócios. Como é que tá o final de semana por aí, hein? Espero que muito bem, aliás, um ótimo final de semana para você. E, gente, programa, não sei se você já assistiu o primeiro bloco, mas está muito interessante. Vem para cá, a gente está com o Felipe Zangari, que ele é o responsável pela comunicação, pelos relacionamentos da Catedral Viagem, que é a maior agência de turismo segmentado do Brasil. A gente está falando de turismo religioso. Você sabe que é um caminho gigantesco a ser explorado, vai gerar muito emprego, muita renda. E, Felipe, esse bloco eu quero mostrar aqui um presente, um mimo que eu ganhei de vocês da Catedral Viagens, mais especificamente do fundador, né, que é o Claudemir, que é uma pessoa fantástica. O dia que vocês puderem conhecer, ele vai contar de muitas histórias, muitas viagens. E esse texto, gente, é um sacramental da Igreja Católica, que muita gente conhece. Esse aqui fica pendurado no meu carro. E por que eu trouxe ele aqui? Porque a história que ele chegou na minha mão foi muito interessante. É um texto que foi fabricado em Jerusalém e por mulheres que fazem isso aqui manualmente para comer, né, e vendem para turistas. E ele chegou na minha mão exatamente no dia em que chegou o primeiro avião de repatriados de Tel Aviv, quando começaram os conflitos. E nesse dia eu estava ao vivo pela Band no primeiro jornal, não sei se você acompanhou, e aquilo foi motivo de muita emoção. Ver muitos brasileiros descendo emocionados do avião porque conseguiram estar de volta no Brasil, estar de volta em casa, e essa conexão, né, com o texto. Então, para mim, isso marca, e é uma forma também de entender que uma viagem religiosa, se você tem religião ou não, ela pode também significar em muito para começar a despertar uma fé ou fortalecer, ou de repente trazendo uma lembrança para alguém que você talvez nem saiba que vai entregar, pode também fazer muito sentido. Então tá aqui, vai comigo para onde eu vou no meu carro. E tem um detalhe, as contas do terço, desse terço, são sementes de oliveira, são sementes de azeitona, que são depois, feito com oliveiras, né? As contas do terço. Então, Todo manual mesmo. tudo feito muito manual, é tudo polido, né, à mão, é um trabalho realmente artesanal.
Bacana. Então, ó, tá comigo, vai seguir junto. E, ao mesmo tempo, já que a gente está falando de texto sacramental, a gente está falando de igreja católica, né, que tem a sua forma também de gerenciar como ela atua, né, e tem a pastoral do turismo, tem essa pastoral do turismo que gera muita informação, gera, não sei, você vai explicar melhor aqui, né, mas formas de explorar o turismo e que a Catedral Viagens vem para poder selar isso e profissionalizar e levar não só para os católicos, mas também para o público geral. Conta aí, hoje qual que é o papel da pastoral do turismo e como que ela de alguma forma ajuda vocês na Catedral Viagens? A pastoral do turismo ela foi criada para responder a duas grandes necessidades da igreja. A primeira é como atender bem aqueles que estão em viagem e estão visitando algum local turístico, necessariamente religioso ou não. Por exemplo, um destino que é muito procurado para férias, Caldas Novas, em Goiás. Caldas Novas é uma das experiências de pastoral do turismo. Por quê? É como a igreja se relaciona e se organiza para acolher aqueles que vão para lá e que querem ter a sua experiência de fé naquele espaço. Então, em Caldas Novas, por exemplo, existe uma preocupação de, em alguns dos hotéis, os padres da cidade estarem aos finais de semana rezando missa dentro dos hotéis, para que as pessoas, então, possam ter ali garantida a sua experiência de fé. Essa é uma resposta. A outra resposta é como qualificar a experiência daqueles que viajam, que se deslocam de um lugar para o outro, em busca de referenciais espirituais no turismo. Então, a gente tem destinos que são hoje consolidados. As cidades históricas de Minas Gerais com as suas igrejas. Salvador, com a história agora de Santa Dulce. Outros destinos, o sul do Brasil, que tem uma história belíssima das missões jesuíticas, que agora em 2025 completam 400 anos da sua implementação. Enfim, a Pastoral do Turismo, então, ela oferece critérios para quem promove essas atividades de mobilidade humana, para quem acolhe essas atividades de mobilidade humana e para quem participa. Então, é um olhar completo para quem organiza, para quem recebe e para quem participa. Esse olhar pastoral, ele traz, primeiro, uma dimensão que é própria de quem tem fé, que é o olhar sobre o encontro com o sagrado. A gente supõe que, mesmo eu estando num domingo de férias num hotel em Caldas Novas, ou eu indo visitar o Santuário de Santa Dulce, a minha opção de fé me leva a permanecer em contato com o sagrado. Então, essa é a primeira base. A segunda base é o encontro comigo mesmo, com a minha interioridade, com aquilo que eu sou, aquilo que eu preciso melhorar. Todos nós precisamos ajustar uma outra coisa na nossa vida e a fé funciona também como uma ferramenta importante nesse processo. E o terceiro é o encontro com o outro. E aí, dentro do segmento do turismo religioso, esse encontro com o outro se dá, primeiro dentro do grupo, quando a gente monta um grupo de 20 e poucos que estão ali no mesmo ônibus, andando para lá e para cá, a gente cria uma pequena comunidade com essas pessoas. Que não acaba ali, né? E que não acaba ali. Depois vão para outros destinos. WhatsApp, né? Exatamente. Os nossos grupos de peregrinos continuam ativos no WhatsApp, as pessoas continuam trocando mensagens, continuam se encontrando, enfim. Então, cria-se um relacionamento. Cria-se um relacionamento com as comunidades locais que são visitadas, os padres que nos acolhem, as equipes das igrejas que nos recebem. E cria-se, aqui eu acho que é o mais importante nessa linha do empreendedorismo e da inovação, que eu acho que é o principal ponto. Cria-se um relacionamento humanizado com aqueles que são chamados hoje os
invisibilizados do turismo. Quem são esses? O garçom do hotel, a camareira que troca tua roupa de cama, a recepcionista, o motorista do ônibus que te pega no aeroporto e te deixa no hotel e que te traz de volta e que faz o transfer, a guia que faz todo o trabalho de acompanhamento da viagem, o bedel do hotel que guarda as tuas malas no teu quarto e que depois coloca de novo no bagageiro do ônibus. Pessoas todas essas, Gustavo, que têm uma história de vida, que tem naquele trabalho a busca pelo seu pão de cada dia. Uma coisa também que eu pensei quando você falava, essas pessoas são ricas em testemunhos de vida também, né? Muito. E quantas pessoas vêm e contam pro garçom, pro motorista, pra guia, olha, eu passei por essa experiência. Sim. Então são pessoas que conversa não vai faltar, independente da função ali que eles... Independente da função que ele execute. Mas são pessoas, Gustavo, que infelizmente o mercado convencional de turismo trata de uma maneira secundária. Estão ali para me servir e ponto. Números, né? Números. Ou no máximo, pessoas que estão ali para facilitar a minha vida e garantir o meu conforto no meu momento de descanso. O nosso olhar na Catedral Viagens, quando nós organizamos uma peregrinação, a gente sempre chama a atenção dos nossos peregrinos. Olha, nós precisamos tratar e agradecer e reconhecer essas pessoas na sua dignidade, porque elas estão, na verdade, nos evangelizando. Quando Jesus fala que veio para servir e não para ser servido, quando a gente tem, por exemplo, um guarda-malas no hotel, que o rapaz vai lá no bagageiro do ônibus, pega a minha mala e coloca no meu quarto, ele que está me evangelizando naquele momento, porque ele está me servindo, né? Ele está se colocando a serviço. E eu acho que é uma história que a gente está trazendo aqui, né? Uma forma de trabalho que a Catedral Viagens está incentivando, mas que a gente traz aqui no meio secular, né? Para que outras áreas de atuação dentro do turismo, e não só o turismo, né? Valorizem as pessoas. Quando a gente fala de pessoas que valorizam um outro... Real, Gustavo. Isso que a gente está falando aqui, né? De tornar visíveis os invisíveis e tal. O mercado corporativo trouxe já uma palavra que está consagrada nos manuais de RH, de boas práticas, de processo e tal, que é humanização. Tá? Então, mas aí está no ar, as pessoas simplesmente... Exato. Na teoria, né? Na prática é outra. Então, mas não pode ser, né? a gente faz questão de primar por essa humanização dos serviços e por dar visibilidade e dizer, olha, na hora de ir embora, a gente fala isso para os nossos peregrinos, último dia de hotel, na hora de ir embora, não se esqueça, por favor, de agradecer a recepcionista, não se esqueça, por favor, de agradecer ao garçom que te atendeu na sua última refeição no hotel. Agradeça, diga para ele que você ficou satisfeito com o serviço, deseje a paz de Deus para o coração daquela pessoa, porque é o mínimo que nós podemos fazer. E num mundo em que nós, infelizmente, estamos cada vez mais individualistas, cada vez mais olhando para as nossas próprias necessidades e nos esquecendo de que a verdadeira realização está na convivência e na partilha da vida, experiências como essa fazem muita diferença. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão gostando demais do Felipe Zangari, que eu sei, né? Por essa fala tranquila, né? De paz, de boa notícia. Pô, ele é um cara que, no momento quis ser padre. Foi. Porque tem uma vida ligada com a igreja. E disso a gente não pode negar, né? A gente tá vendo que ele vive o que fala e fala o que vive. É pai, conta aí da tua família. Eu sou pai do Henrique José, que faz 2 anos agora no dia 11 de maio, no dia 3 de maio, desculpa. E sou casado com a Thaís. Agora em abril a gente completa 7 anos de casamento. Graças a Deus, hoje tiro o meu sustento de atividades vinculadas à igreja. Vejo isso também como uma missão. Não fui eu que procurei, foram situações que foram aparecendo na minha vida.
Hoje trabalho parcialmente no meu tempo com a Catedral Viagens, que está focada nesse nicho no turismo religioso católico, e tenho uma atuação também na área de comunicação, coordenando os trabalhos da Rádio Brasil, aqui da nossa arquidiocese de Campinas. Estou em parceria com o Grupo Bandeirantes, com o Luiz Arthur, com o Rodolfo Neves, na diretoria da ESP, que é a nossa Associação de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Então, graças a Deus, tenho essa missão e esse desafio também de dar esse testemunho, né? Frágeis somos todos e tento, na medida das minhas possibilidades, também fazer a diferença, né? Ser fermento na massa, ser sal, né? E, gente, ó, uma coisa eu digo para vocês, tanto Rodolfo quanto Luiz Arthur são como ele, viu? São pessoas parceiras, são pessoas humanas, que é o que a gente precisa. E você entende que você tem uma missão, né? Porque você é da igreja, tem essa estrutura de tranquilidade, de paz, de levar a boa notícia para as pessoas e, ao mesmo tempo, você está na igreja e está fora dela. Sim. E eu vejo como uma missão e uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Estar na Rádio Brasil, que é um órgão oficial da igreja e fala com todos os públicos, a Catedral Viagens, que é da igreja, mas fala com todos os públicos, e essa responsabilidade de AESP, que também tem a ver com esse universo da comunicação, de fazer a diferença, né? Eu sempre digo isso para as nossas equipes, né? Para a nossa equipe lá na rádio, para a nossa equipe na agência. O ambiente de negócios, ele tem muita coisa para nos ensinar. Mas nós também temos muita coisa para ensinar para o ambiente de negócios em termos de postura e de clima organizacional. E é isso que eu busco fazer de diferente. É isso, gente. Felipe Zangari, busca nas redes sociais, procure por Catedral Viagens também, deve estar aparecendo por aí para você. E a vontade que eu tenho é de conversar mais e mais e mais, mas com certeza ele volta, quem sabe falando de Rádio Brasil, né? Porque afinal de contas, aqui o nosso objetivo é falar sobre empreendedorismo, gestão e, claro, né? Quando a gestão é boa, o programa passa assim, ó, rapidinho. Felipe, obrigado. Espero que você volte e que a vida faça a gente cruzar mais vezes, porque é sempre bom estar com pessoas do bem, energia boa, é isso? Obrigado, Gustavo. Uma alegria, seu amigo querido. Espero que a gente possa estar juntos mais vezes. Um abraço para você que nos acompanhou até agora. É isso, quero terminar em câmera aberta, desejando a você um excelente final de semana e tenha fé, não perca a fé, não acuse essa ou aquela denominação, porque às vezes o homem não tem a fé necessária para tomar conta de um grupo, mas a religião é importante para conhecer o Criador, independente do nome como você chame. Então, tenha fé, o mundo precisa de pessoas com fé. É isso. Um grande abraço, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Aqui, na tela da Band, quem chegar primeiro, espera pelo outro. Tchau!